Se você é investidor de Klabin ou quer investir, entender a tese, entender o seu último resultado do primeiro trimestre agora de 2024, que assustou o mercado com um lucro menor em 64% e mesmo assim distribuindo dividendos, uma empresa com uma certa dívida, eu consegui compilar aqui para a gente de uma forma bem lógica e didática o que a empresa produz, quanto que ela vende, o quanto que são as suas despesas, os seus lucros, os seus endividamentos e, por fim, os seus dividendos. Acho que você vai gostar muito de assistir esse vídeo aqui hoje, é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no canal, com bastante carinho para vocês. Então, faça um café, faça um chá, fica tranquila, assista com calma esse vídeo, tome nota, volte várias vezes, você vai entender e ser um investidor cada vez melhor, tá certo? Você está no Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. E Klabin hoje, dia 25 de abril de 2024, divulga o seu resultado, que está no site aqui da InfoMoney, lucrando menos 64%. Será que isso deveria ser uma preocupação para a gente? Mesmo com esse lucro menor, ainda distribuiu dividendos. Vamos entender direitinho o que quer dizer isso, mas primeiro, para a gente começar, eu preciso de passar basicamente a tese de investimento de Klabin. Klabin é o seguinte, ela trabalha com celulose, papéis e embalagens. Para isso, ela produz a matéria-fibra de dois tipos de materiais diferentes, que são a partir das fibras que ela produz através das plantações de eucalipto e através das plantações de pinos. Ela também consegue pegar as aparas, que são os recicláveis, transformar tudo isso em celulose. Com a celulose, ela pode exportar como forma de fibra curta, fibra longa, fluff. Ela também produz os papéis e as embalagens, né? Da linha de papéis, ela faz os papéis cartão e os container boards, que são aqueles rolos com maior volume de vendas. Das embalagens, elas produzem os sacos, que são muito utilizados no agronegócio e hoje em dia também no ramo alimentício está sendo bastante visado, e o papelão ondulado, muito utilizado também no e-commerce. E isso ela vende tanto aqui para o Brasil quanto no exterior. Então essa é a linha de produtos que Klabin trabalha. Com isso, ela tem 22 fábricas distribuídas em 10 diferentes estados aqui no Brasil e uma fábrica na Argentina, além das suas grandes plantações aí de florestas que estão no Paraná, em Santa Catarina e também em São Paulo. Então esse seria o case, tá? Mas para a gente entender esse resultado que foi divulgado, a gente precisa destrinchar o seu release de resultados do primeiro trimestre de 2024 e fazer uma comparação. Eu trouxe de maneira mais lógica aqui para a gente, seguindo uma linha de tempo entre o que a empresa produz, o que ela vende, de onde que são as despesas, o tanto que ela lucra, o tanto do seu endividamento e, por fim, a distribuição de dividendos. Eu acho que passar essa informação com essa lógica faz com que você consiga entender melhor o case de Klabin, tá? Então a gente começa aqui analisando que o volume total de produção de todos os produtos de Klabin foi de 1 bilhão de toneladas no primeiro trimestre de 2024. Isso foi, olha aqui, um aumento de 10% em relação ao trimestre anterior. Então é o seguinte, e esse volume de produção foi impactado pela menor produção de celulose no primeiro trimestre de 2024, que totalizou 382 mil toneladas. Essa redução aí, 6%, em comparada com o primeiro trimestre de 2023, foi ocasionada também pelo não recorrente ali de uma parada de manutenção. Então ela produziu menos celulose, tá certo? Já em relação ao papel cartão, a produção do papel cartão no trimestre, né, foi de 231 mil toneladas, que foi 26% superior se a gente compara o primeiro trimestre de 2023. E esse aumento deve aqui justamente porque está demarcado aqui pelo ramp-up da MP28, que é uma máquina nova que está rodando, fazendo a maior produção, inclusive ajudando muito na produção de papel cartão, né? Isso deu uma alavancada boa nas vendas ali, né? No período, ela produziu 92 mil toneladas de papel, sendo 50% ali do papel cartão e 50% da linha de Kraftliner, né? Já passando para os container boards, o volume de produção do primeiro trimestre aqui de 2024 foi de 441 mil toneladas. Isso também foi maior do que celulose, né? 19% maior essa produção, se a gente compara o primeiro trimestre de 2023. O reflexo disso também é o ramp-up da MP27, MP28 e a retomada da produção da MP1, que produz Kraftliner, né? Então, isso também foi aliado pelas melhoras
de mercado. Se a gente analisa do trimestre passado para o trimestre atual, foi um aumento ali da linha de Craftline de 8%, anual 9%, mas em média, o que se espera aqui com esse resultado foi o aumento de 10% na produção. Então, um resumo básico dessa primeira parte de produção é que produziu-se menos celulose, em contrapartida, produziu-se mais papéis, e isso teve um aumento geral global nas suas produções em 10%, sumarizando 1 bilhão de toneladas no primeiro trimestre de 2024. Agora a gente passa aqui para o volume de vendas, né? Ou seja, a empresa produz, ela precisa de vender esses materiais. Então, quando ela vende esses materiais, na celulose, o volume comercializado foi de 362 mil toneladas no primeiro trimestre de 2024. Isso foi 3% abaixo do que o primeiro trimestre de 2023, ou seja, 12 meses passados, né? Comparando ano a ano, uma redução de 3%. Isso explica pelo quê? Menor volume de produção, como a gente viu no slide passado, né? Produziu-se menos celulose e também teve alguns problemas de logísticas no Porto Paranaguá. Então isso também acarretou no menor volume vendido, né? Essa queda de 3% foi impactado isso anualmente. Se a gente compara com o trimestre passado, foi uma queda maior de 12%, como está demarcado aí para você ver. E essa parte de celulose. Quando a gente entra na linha ali do papel cartão, o volume de vendas foi 198 mil toneladas aqui hoje no primeiro trimestre, né, de 2024. Isso teve um aumento de 15% se a gente compara com 12 meses passados, com o primeiro trimestre de 2023, suportada pelaquela questão da máquina nova que está sendo aí realizada, né, o ramp-up da MP28, e também houve um aumento das exportações, né? Então a gente tá com aumento de preços também no exterior, e isso ajudou a essa retomada do aumento de 15% no volume de vendas, tá? Então, Klabin vende mais barato do que o exterior, então as empresas preferem comprar de Klabin, e isso foi um dos motivos desse aumento, né? Quando a gente olha o Container Board também, que é um produto muito importante, o volume de vendas no primeiro tri de 2024 agora foi de 108 mil toneladas, com aumento de 19% se a gente compara a 12 meses passados, tá? O crescimento foi alavancado pelo fortalecimento da demanda em vários mercados e o aumento também dessa linha de exportação, conforme eu disse, né? Lá no exterior os papéis estão um pouco mais caros e a demanda por esse papel também está sendo maior. Então, por isso, Klabin está conseguindo vender mais isso, tá? Então, com isso, o volume vendido dos papéis encerrou o trimestre nos patamares ligeiramente um pouco mais baixos, de uma forma ali em que o produto produzido teve alguns problemas logísticos, né, que afetaram aí as operações, tá certo? De certa forma. Então, a gente vai conseguir ver isso mais para frente quando a gente for olhar os lucros, né? Já no segmento aqui de embalagens, ocorre que o volume de vendas de papelão ondulado da Klabin no primeiro tri de 2024 apresentou um aumento de 5,6%, isso pelo aumento da demanda por embalagens dos segmentos alimentícios aqui e pelos laticínios utilizados no Brasil, e isso está sendo uma prática cada vez mais crescente por uma linha mais reciclável, né? Então, quando a gente analisa aqui o que ocorre, esses dois pontos, né? Produção e venda. Então, produziu menos celulose, mas produziu mais papel. Aqui, quando foi vender, vendeu menos celulose. Por quê? Houve uma menor produção e problemas com logísticas, mas de certa forma vendeu-se mais papéis e a embalagem ficou mais ou menos em linha, com aumento de 1% quando a gente compara ano a ano, tá? Sumarizando, a produção total de Klabin aumentou 10%, mas vendeu 5% a mais. Então tem um restinho ali que precisou ser vendido ainda, pessoal. Então, quando a gente faz esse destrinchamento pelos segmentos, a gente vê que esse aumento no volume de vendas de 5% foi impactado ainda pela commodity da celulose, né? 39% das vendas são impactadas aí pela celulose, 27% em embalagens, o papel cartão 21% e os container boards em 13%. Então, essa commodity de celulose, apesar de segmentada, a Klabin ainda consegue fazer preço nos números da empresa, tá? Apesar da diversificação. Então, quando a gente alinha aqui, ó, a empresa ela produziu um tanto, ela vendeu esse tanto, e a receita, quanto que ela recebeu por esse produto que ela fabricou e vendeu, a gente olha isso nas receitas líquidas aqui
nos resultados, tá? Então a receita líquida total da Klabin foi 4,4 bilhões no primeiro trimestre de 2024. Isso foi uma redução de 8% quando a gente compara 12 meses passados, né? O primeiro tri de 2023, refletindo principalmente pelas quedas do preço da celulose. Viu? Entendeu o que eu quero dizer? Que o preço da celulose ainda impacta, mesmo quando a gente analisa no slide anterior, no slide posterior, que eu ainda vou mostrar, tá? Fiz um pouquinho de confusão, você vai entender que as receitas das embalagens foram maiores do que as receitas da celulose, mas a celulose ela ainda faz muito preço. Então, essa queda nos resultados teve impacto também por conta disso. Finalizando também aqui essa parte, ela consegue vender também a parte das madeiras aí, né? Então aumentando em torno de 90% as suas receitas com madeira, só que a celulose 22% negativo e as embalagens 3% negativo. Os papéis teve um crescimento de 3%. Então vendeu menos por um lado, mas pelo outro lado, né, de madeira e de papel, ela conseguiu dar uma recuperada nessa questão do lucro, aí senão a gente poderia ter tido um resultado pior, né? Aquele slide que eu falei das receitas, esse 8% a menos, é explicado pelo menor consumo do mercado interno e o menor consumo das exportações também, apesar dos preços estarem também se impactando nessa questão, né? Então aqui, das receitas, né, do que ela vende, o impacto maior na receita está sendo as embalagens, com 35%, 31% celulose, 24% cartão, 8% containerboards e 2% ali os outros produtos, tá, pessoal? Então, o que a gente analisou? A gente analisou a produção, a venda e o que ela recebeu, mas para vender, ela precisa gastar com marketing, ela gasta com logística, ela gasta com diversos produtos diferentes para realizar essa venda que cada vez tende a ser melhor, né? Não no caso desse trimestre. Então, os custos com os produtos fechou um caixa ali de 2,9 bilhões. Então, ela receita mais em média ali por trimestre 4,5, 5 bilhões desse dinheiro, dessa receita bruta. 2,9 bilhões é só para poder ter o custo de venda dos produtos, tá? Para a gente entender isso de uma maneira mais ampla, eu trouxe aqui a DRE consolidada completa para a gente ir passando ponto a ponto para você entender esses resultados. Então a gente viu que a receita líquida foi de 4,4 bilhões, ou seja, 8% menor do que o ano passado, 2% menor do que o trimestre passado. Os custos dos produtos vendidos, 2,9 bilhões, uma economia de 5% do ano passado, mais um gasto maior de 6% do trimestre passado. O trimestre passado gastou-se 3,1 bilhão. Esse trimestre gastou 2,9 bilhão. Então houve uma certa economia, digamos assim, nesse lado, né? Então, teve também as suas despesas operacionais, que ficaram 14% mais caras. Isso impacta também nos seus lucros, tá? Por isso que eu trouxe pra gente. Hoje, com o total da despesa operacional, 674 milhões, frente ao trimestre passado, 588. E a gente percebe aqui que as despesas financeiras também fechou negativa, né? Com um negativo de 760 milhões. Tudo isso faz o final, né? Quando a gente coloca lá a receita líquida e vai retirando essas despesas e esses gastos, a gente tem um lucro líquido, que é os famosos 460 milhões que estão na matéria da Infomoney. Então, de tudo que a Klabin produziu, vendeu e teve as despesas com essa venda, sobrou, em certa forma, 460 milhões. E esses 460 milhões, quando a gente compara com o ano passado, com os 12 meses passados, foi uma queda de 64%. Então, uma queda bastante expressiva, né? No mesmo período do ano passado, ela faturou em receita líquida 1,2 bilhão de reais. Agora, de 1,2 bilhão passou para 460, uma queda brusca. Porém, 24% maior do que o trimestre passado. Então, por isso que os preços não ondularam tanto assim quando a gente analisa do último trimestre para esse, o preço da ação, tá? Então isso finaliza no seu EBITDA, que é a parte da geração de caixa, né? Quando a gente tira isso, a capacidade que ela tem de gerar caixa, o EBITDA, é 1,6 bilhões de reais nesse trimestre, o que foi 15% menor do que o mesmo período do ano passado, mas foi um pouquinho melhor do que o trimestre passado. Então,
a gente entende que o trimestre passado foi um pouquinho pior para a Klabin do que esse trimestre agora de 2024, né? Então, esses foram os números aqui atualizados. Então, analisando essa questão aqui, volume de vendas com as suas receitas, com seu EBITDA, ela ainda tem uma dívida também, né? Além disso tudo, de 21 bilhões de reais, que é uma dívida que dá 3,5 dívida líquida pelo EBITDA, né? Então, ela conseguiu, nesse trimestre, um volume de 922 milhões de toneladas vendidas, a receita de 4,4 bi, mas, no fim das contas, sobrou-se ali 1,6 bilhões, tirando todos os impostos ali, as taxas, os financiamentos, teve aquele lucro de 460, e finalizando essa dívida líquida pelo EBITDA de 3,5, isso tem assustado um pouquinho o mercado, esse endividamento. Com isso, com esse resultado que Klabin vem fornecendo para a gente, um resultado mais ou menos em linha com o que o mercado já esperava, a recomendação dos analistas é para manutenção do papel. Então você, se for seguir o que os analistas estão dizendo, não é para comprar nem para vender, é para você aguardar, receber os seus dividendos, reaplicá-los da maneira que você acha melhor, mais conveniente e ficar feliz aí com seus investimentos, tá? De qualquer forma, ver-se um potencial upside de Klabin para R$ 26,79 quando a gente analisa Klabin preferencial, tá? KLBN 4, que hoje está custando R$ 4,66. Acho isso muito difícil de acontecer para os próximos 12 meses, mas tá aqui as projeções, né? Então não custa passar para vocês, tá? Com esse resultado que saiu na presente data hoje, as ações tiveram uma queda de 1,49%. Ali pouco, né? Estão custando hoje R$ 4,63, tá? Então faz um pouquinho de preço nisso. Falando de dividendos aqui para a gente finalizar o conteúdo, os dividendos que são as partes que a gente mais gosta também, quem é investidor. O ano de 2023 fechou com 5,8% de dividend yield, que foi menor do que 2022, com 6,8%, e esse ano tende a ter um segmento um pouquinho menor ali do que 5,8, tá? Isso pode fazer preço também nas ações, porque ela pagando menos dividendo fica menos atrativa, apesar do case de investimento de Klabin, na minha opinião, ser um dos muito interessantes, quase únicos da Bolsa de Valores, tá? Então, dos dividendos aqui analisando, nesse primeiro trimestre de 2024, ela já pagou 363 milhões de reais, sendo parte em JCP e parte em dividendo. Ali você recebeu, dia 26 de fevereiro, o montante de 7 centavos para a ação ordinária preferencial e de 33 centavos para as ações units, finalzinho 11, tá? E agora ela vai fazer uma nova distribuição de dividendos, além da bonificação também, tá? A bonificação você vai conseguir assistir nesse vídeo que eu vou deixar aqui, é outra parte para a gente não ficar estendendo tanto assim, né? Então, o dividendo atual que você vai receber dia 16 de maio é em média de 15 a 25% o EBITDA ajustado. Quanto que foi o EBITDA ajustado? O EBITDA ajustado foi 1,6 bilhões de reais. Se ela te pagou 330, né, ou vai pagar 330 milhões em dividendos, isso dá 20% do seu EBITDA ajustado. Então, está em linha com a tese propostas por Klabin, né? Então, isso fecha ali em 20%. Tá? Poderia ser mais? Poderia, mas devido ao endividamento, devido à sua fase de investimento ainda finalizando, entendo o case da empresa de distribuir essa quantia, né? Analisando um preço por basinho pelo dividendo do último ano, por exemplo, se esse ano, acho que vai ser difícil de replicar, mas se Klabin pagar 27 centavos de dividendo, um preço justo seria ali em 6% de retorno em dividendos, se a gente for esperar, 4,50 seria um preço ali, o preço teto pago, analisando os cálculos de Décio Bazin, tá? Que visa 6% de retorno sobre o dividendo do último ano ou a média dos dividendos, né? Então, esse próximo trimestre a gente vai receber ali 6 centavos para ações ordinárias e preferenciais e 30 centavos para as ações em units. Cabe a gente esperar para ver o próximo pagamento, que de acordo com o mapa de calor do Status Invest,
ela sempre paga em fevereiro, maio, agosto e novembro. Então vamos ver os próximos resultados, o que irá acontecer com o Klabin, tá? Então, apesar de ter tido um resultado aquém do que se espera para uma empresa tão grande como essa, mesmo assim ainda teve um lucro, né? Mas o mercado sempre espera mais. Será que Klabin foi um bom investimento nos últimos anos? Se a gente analisa isso com os investimentos em renda fixa, precificado pelo IMAB ou IPCA+, ou porque investiu no Ibovespa, na bolsa, a gente percebe que Klabin, lá desde 2004, ela vem vencendo o IMAB e vem vencendo o Ibovespa em 2.000% de rentabilidade acumulada, frente a 1.200 do IMAB, frente a 669 do Ibovespa. Então, isso considera a valorização da cota e distribuição e reaplicação dos dividendos. Então, para você que investe em Klabin para longuíssimo prazo, tende a, claro que a gente tem um retrato passado, a você bater o mercado e bater o índice de renda fixa. Então, prova-se um rendimento sustentável bastante interessante. E assim, a gente fecha esse último resultado do primeiro trimestre de 2024. Vamos esperar os próximos e torcer para que a empresa consiga cada vez mais crescer e remunerar nós que somos acionistas, tá certo? Se esse vídeo foi legal, se você conseguiu aprender e compreender a tese de investimento, deixa o like aqui para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque toda vez que eu faço vídeo você vai receber essa notificação. Comenta aqui para mim, você é um investidor de Klabin? Muito obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo vídeo, até mais.